Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, Episódio 29. A Lei e os Profetas, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas dar-lhe cumprimento. Pois em verdade vos digo, até que o céu e a terra caduquem, de modo algum caducarão nenhum i, nenhum tio da lei, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Comentários. O amado Mestre Jesus continuava com seus discípulos, seguidores, simpatizantes e mesmo os adversários das ideias, como os fariseus de outras escolas rabínicas e os adversários gratuitos, mordidos por inveja indisfarçável, num banquete espiritual que a humanidade chamaria de o Sermão da Montanha. De início, ele começa por auscultar todos os pensamentos daqueles que o viam e o julgavam como sendo irreverente para com as tradições deixadas por Moisés. Ele não seguia um jejum como era prescrito. Peregrinava a fazer preleções, ainda que fosse no sábado, consagrado ao descanso. Seus discípulos não lavavam as mãos de forma ritualística, e ele falava com gente do povo, que era considerada como escória da sociedade, como meretrizes, leprosos e oficiais romanos. Então, que espécie de homem, santo ou profeta seria ele? No mínimo, ele contrariava tudo o que se acreditava sobre os ensinamentos deixados por Moisés. Por isso, inicia ele como quem percebe que há dentre a multidão que o julgue um conspurcador das leis mosaicas. Porém, logo ele faz uma advertência, chamando atenção para a sua condição prática de um profeta, aquele que fala e faz em nome de Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas dar-lhe cumprimento. Não bastava apenas falar de Deus, citar a lei, falar das maravilhas que o Senhor Deus operava no passado ou apontar o caminho para que os outros seguissem. Ele, Jesus, mais do que isso, falava do amor de Deus, apontava o caminho, andava neste caminho e demonstrava como Deus operava hoje nas vidas do povo através dele e da verdadeira fé. Jesus demonstrava que o verdadeiro espírito da lei, e não as letras nela contida, é que levaria o homem à libertação dos condicionamentos de dor e sofrimento. Ele, Jesus, ensinava com sua oratória e seu exemplo qual a melhor opção para fugir de infortúnios e más consequências das ações não refletidas. Toda a lei de Deus poderia ser resumida nos 10 mandamentos de amor ao Criador e ao semelhante, através de uma atitude consciente, pacífica, não violenta. Mas isso não era suficiente. Não bastava apenas não furtar, não mentir, não adulterar, não cobiçar, não matar, nem voltar-se contra Deus. Jesus trazia o complemento desta lei. Era preciso renunciar a si mesmo. Era preciso priorizar a reconciliação com o próximo. Era fundamental prestar assistência aos órfãos, viúvas, desnudos e cativos.
Era preciso perdoar as ofensas. Era preciso orar pelos perseguidores para que estes encontrem o caminho do equilíbrio e da paz, abdicando assim do caminho do mal. E, acima de tudo, era necessário ter uma relação menos material e mais espiritual com Deus, sem sacrifícios, mas rica em misericórdia. Menos materializada de rituais e mais baseada em espírito e verdade. Este complemento à lei da Torá só era possível ser entregue aos homens nesta época em que o amado Mestre Jesus chegava aos homens. Se fosse entregue no tempo de Moisés, com certeza o povo selvagem, bárbaro, recém-saído da casa da servidão do Egito, não poderia compreender, muito antes, pelo contrário, as desprezaria. Como seria possível relacionar-se com um Deus invisível, sem nome e sem rosto, que não fosse com altares e tabernáculos, rituais e sangue de novilhos e bezerro espargido sobre o povo, conforme deixou escrito para os sacerdotes que mantivessem a tradição? Falar de amor e paz, concórdia e perdão a um povo ávido por sangue de conquista de territórios numa terra prometida, jamais conseguiria solo fértil para se desenvolver nesta época. Porém, as areias do tempo passariam céleres pela ampulheta da vida e o sofrimento amoleceria a dureza dos corações. Séculos mais tarde, as sementes do Evangelho encontraram o coração do homem mais sensibilizado para criar raízes e se desenvolver. As tenras plantinhas precisariam de mais reencarnações para fixar solidamente e gerar os primeiros ramos de sinceridade para com as leis de Deus. Não importasse quanto os homens se unissem para conspirar contra o Evangelho, não importasse o quanto conspirassem até mesmo em se unindo num movimento político chamado cristianismo romano, que ensinassem regras, dogmas ou crenças diferentes das ensinadas pelo doce rabi da Galileia. O céu e a terra passariam, mas não passariam as coordenadas, as orientações, as leis de Deus. Quem a seguisse seria plenificado. Certamente seriam muitas as tentações do caminho a desviar a atenção e a priorização espiritual dos convidados pelo Santo Mestre. Mas é aí que reside o teste de fidelidade, o teste de fé. Não uma fé no sentido de acreditar nos ensinamentos, mas no sentido de ter entranhado na alma todo o sentido da verdadeira vida espiritual, ainda que habitando num temporário corpo de carne. Por esta fidelidade e por esta fé, milhares de cristãos morreram nas garras e mandíbulas das feras do circo romano, num dantesco espetáculo, sendo devorados enquanto cantavam hosanas de alegria e enlevo espiritual por ter entendido a mensagem do Cristo Jesus. Os séculos passaram e se tornaram milênios. E os milênios trouxeram uma modernidade hipnótica e devastadora dos princípios de humanidade e moralização do homem, da família e da sociedade. Guerras, latrocínios, corrupções e atitudes terroristas nos 4 cantos do mundo já não chocam mais como no passado. Porém, as leis de Deus continuam tão válidas hoje como ontem. Cada um de nós que foi agraciado pela faculdade de pensar e refletir, observar e comparar, de ponderar e de decidir, é chamado, de momento a momento, a escolher o que fazer da vida e que rumo tomar, que atitude realizar. Porém, aqueles que têm contato com o Evangelho de Cristo, a lei de amor, explicada em sua máxima demonstração, não poderão dizer que não sabiam ou que não entenderam. O resumo é simples: amar, compreender, trabalhar, perdoar
renunciar e servir. O que fazer daí para frente? Como se comportar perante o choque de um mundo que agoniza no materialismo hedonista contra uma realidade espiritual que espera pelo amadurecimento espiritual de cada um de nós? Aquele que pode perceber a realidade espiritual não poderá ensinar diferente. Não existe dubiedade na palavra amor, perdão, do mesmo modo como não existe dubiedade nas palavras misericórdia e justiça. A misericórdia e justiça pertencem à esfera divina. Somente as leis de Deus julgarão as intenções e atitudes dos homens. Mas o homem pode aprender a amar, compreender, trabalhar, perdoar, renunciar e servir, começando por si mesmo, passando para a família e sociedade. Quem ultrapassar estes limites éticos e morais do Evangelho ou se omitir diante do muito trabalho a realizar na construção de um mundo novo e melhor, prestará contas não apenas à própria consciência, mas principalmente às leis de Deus, que são misericordiosas, mas justas. O amado Mestre Jesus deixa um recado para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, referindo-se às leis kármicas de evolução. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Notem que todos entraremos no reino dos céus, mas que de maneira alguma nossos erros e desvios passarão impunemente. A lei da meritocracia, isto é, a cada um segundo suas obras e capacidade, enquanto pode ser burlada na terra, é regra no plano espiritual. Aqueles indignos, displicentes com as leis de Deus, encontrarão pessoas de pequeno coração. Serão reconhecidos como menores, enquanto que os esforçados, os trabalhadores, os obedientes, os disciplinados, por realizarem grandes mudanças na consciência e no coração, serão chamados de grandes. Cada um deles continuará as lutas espirituais de conquistar novas melhorias individuais e todos continuarão a aprender a corrigir desvios grandes e pequenos até a plena perfeição chamada pelo Cristo de salvação ou cura do egoísmo, orgulho e narcisismo. Nenhuma ovelha se perderá do rebanho confiado ao Cristo pelo Pai Celeste. Mas nada acontecerá por acaso, e sim fruto de muito esforço e dedicação pessoal à priorização do autoconhecimento e da autotransformação. O Cristo amado trouxe uma mensagem de salvação dos labirintos do sofrimento não através de uma confiança ou obediência cega na figura dele, nos seus poderes milagrosos ou em sua retórica espiritual. Ele demonstra ser o modelo do homem perfeito e integrado em pensamento com o Pai Celestial. Lembremos que se a nossa justiça não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo algum seremos dignos de entrar no reino dos céus. Se você gostou deste episódio, não deixe de ouvir os outros desta série O Evangelho Comentado de Jesus, ou os outros áudios que podem ser ouvidos em nosso site em http://terraespiritual.com.br. Colabore divulgando nas redes sociais e ajude outros a serem luz do mundo e sal da terra.